câncer intestinal, também conhecido como câncer coloretal, é o terceiro mais comum no Brasil. E segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, em 2025 serão diagnosticados mais de 45 mil novos casos. Nos últimos anos, temos percebido, não é só uma estatística brasileira, mas é uma estatística mundial, que o câncer do intestino era uma doença de pessoas ali de 70 anos, depois ela passou a ser um câncer de pessoas de 60 anos, depois ela passou a ser um câncer de pessoas entre 50 e 60 anos, e atualmente nós temos visto e entendido que a doença tem aparecido em pessoas com menos de 50 anos. Então esse alerta nos últimos anos, pela colonoscopia antes dos 50 anos, tem se fortalecido para realmente dar o diagnóstico mais cedo com alta taxa de cura. Não é fácil tratar um tumor que ele tem algumas vias de atuação para ele se disseminar, para ele se implantar em outro órgão, para ele crescer desordenadamente, né? Então, existem algumas drogas-alvo bastante conhecidas hoje, existem alguns testes genéticos, alguns testes imunohistoquímicos já bem consolidados hoje pelo especialista da oncologia ou mesmo da cirurgia coloretal, mas algumas pesquisas vêm trazendo novidades e esperanças, né, no sentido de ser mais alvo específica, atuar dentro da célula, induzir a morte da célula tumoral. Isso é uma esperança muito grande. Tendo em vista esse cenário, pesquisadores aqui do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG têm desenvolvido uma pesquisa promissora para tratar do câncer intestinal. Eles utilizam as chamadas nanopartículas, partículas muito pequenas e feitas em laboratório, nas quais estão contidas informações necessárias para que o corpo produza uma proteína que auxilia no tratamento da doença. No nosso trabalho, o alvo aqui é uma citocina, que é uma proteína do sistema imunológico, que tem a capacidade, basicamente, de induzir o que a gente chama de morte seletiva das células doentes, que no caso são as células cancerosas. É uma citocina que já é conhecida na literatura, o nosso organismo produz essa citocina, entretanto, se tratando de um contexto de tratamento oncológico, a quantidade dessa citocina que o nosso corpo produz não é suficiente. Além disso, se nós pegássemos essa citocina e tratássemos os pacientes com ela de forma livre na corrente sanguínea, o tempo de circulação dela é baixo. Então ela não teria um tempo suficiente para chegar no local alvo, que seria o microambiente tumoral, que é onde aquelas células doentes, as células cancerígenas, elas estão se desenvolvendo. No câncer coloretal, as células cancerígenas se localizam no intestino grosso, chamado cólon, ou na parte final desse órgão, que é chamada reto. O desenvolvimento da doença ocorre quando essas células afetadas começam a se multiplicar de forma desordenada, formando um aglomerado de células tumorais. E à medida que o câncer, as células cancerosas vão se desenvolvendo, ela manipula todo aquele microambiente para que aquele microambiente seja favorável para a progressão da doença. Com isso, até os vasos sanguíneos que são formados ali dentro para levar os nutrientes para as células, os colágenos, a matriz que tem ali para segurar aquelas células no local, são diferentes de um tecido saudável. E isso dificulta para que os medicamentos e as terapias que existem hoje consigam adentrar esse microambiente e o torná-lo ali acessível à ação desses fármacos, dessas drogas que vão atuar ali para combater essas células doentes. A pesquisa da UFMG estuda o uso de medicamentos que alteram a região em que o tumor está localizado, permitindo com que as nanopartículas consigam chegar até as células cancerígenas. Essas drogas, elas têm a capacidade, basicamente, de fazer uma reengenharia, uma modificação daquele microambiente, uma vez que aqueles vasos sanguíneos que são defeituosos e são comprimidos, e também tem essa matriz que funciona como uma malha, uma rede densa que impede esses medicamentos de agir, esses fármacos fazem com que essa malha seja desfeita. Além disso, os vasos sanguíneos que eram comprimidos, eles são descomprimidos, favorecendo ali o aumento do fluxo sanguíneo naquela região e assim a entrega da terapia que nós estamos desenvolvendo. Essa tecnologia, associada às terapias de reengenharia do microambiente tumoral,
é o que a gente chama de um novo patamar aí para o tratamento do câncer. O nosso estudo ele demonstrou que houve uma redução da massa tumoral, isso trazendo para a perspectiva do paciente, isso significa que pode aumentar a sobrevida desses pacientes, mas ressaltando, se trata de uma pesquisa de base, mas a gente tem a perspectiva de iniciar os estudos pré-clínicos e clínicos desse tratamento e até mesmo futuramente a aprovação da utilização dessa tecnologia já em pacientes.